Recife, Portugal, e nós estaremos com o nosso devocional diário Mentes com Bíblia. Ontem nós falamos sobre Apocalipse 17 ou 18? Deixa eu ver se foi sobre 17 ou 18. Que eu já vi tanta palavra de ontem para hoje que eu nem lembro. Deixa eu ver. 18. Apocalipse 18. E hoje eu iria dar complemento através de Noé. Mas Noé nós vamos estudar essa semana. Eu quero concluir Ruth com vocês. E aí nós vamos para Noé. Mas vamos orar para nós começarmos então. Nós estamos lá em Ruth, capítulo 2. Nós paramos no versículo 11. Fomos até o 12. E eu vou repetir ele, que é um versículo que eu amo muito. E vamos dar continuidade a Ruth. Mas vamos orar. Senhor, eu te agradeço, meu Deus, por esse dia. Eu te agradeço pela tua presença. Te agradeço porque hoje é um domingo, Senhor. Hoje é um dia onde o teu povo se reúne para te adorar, para te honrar, para te glorificar, para te exaltar. E nós não estamos fazendo nada diferente do que isso, Senhor. Nós levantamos agora logo cedo um altar, Senhor, em adoração a Ti. Nós levantamos agora logo cedo, nos primeiros momentos do nosso dia, Senhor, uma declaração de que não há vida se não for na Tua presença. De que não há vida se Tu não estiveres conosco, Jesus. Que não há vida se Teu Espírito não estiver ministrando em nós, nos ajudando, nos fortalecendo, nos direcionando, nos mostrando o caminho. Senhor, sê conosco agora na leitura da Tua Palavra, que nossos corações e nossas almas, nossas mentes possam estar abertas para receber do Teu alimento, o alimento vivo, o alimento que salva, o alimento que cura, o alimento que transforma, o alimento que fortalece. Senhor, sê conosco neste tempo, Senhor, e nos ajuda, porque somos fracos, somos pecadores. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, ontem nós falamos então sobre Apocalipse 18 e eu quero dar complemento durante essa semana falando um pouquinho sobre Noé, sobre as alianças que o Senhor já fez com a humanidade, né? A primeira aliança que ele fez foi lá com Adão e Eva, e depois ele fez com Noé, e depois ele fez através de Jesus Cristo, quando Jesus derramou seu sangue precioso lá naquela cruz, por mim e por você. Mas eu quero continuar falando sobre Ruth, porque Ruth é um contexto de esperança, onde nós vemos que uma pessoa simples, uma pessoa comum, como eu e como você, a transformação que o Senhor pode dar. Uma pessoa que estava totalmente fora do contexto ali religioso, estava totalmente fora do contexto de povo, né, de promessa de Deus, e que o Senhor vai lá e resgata ela lá de Moabe, traz ela ali para Belém, traz ela ali para o contexto de Israel e faz com que essa mulher, o nome dela, com que ela tenha um livro só dela aqui, falando sobre ela na Bíblia. Olha a importância que o Senhor deu a essa mulher, a honra que o Senhor deu a essa mulher, que era uma mulher comum, era uma viúva, era uma mulher que poderia muito bem ter ali voltado, né, voltado para os seus deuses, mas não, essa mulher resolveu olhar para a face do nosso Deus. Essa mulher resolveu fazer aquilo que era correto perante a sogra dela, não deixou sua sogra sozinha. A sua cunhada, órfã, voltou ali para sua terra e deixou a Noemi, né? Não, deixa ela, né? Ainda falou para Ruth, deixa ela ir. O que será de nós? Olhando para o umbigo sempre, né? A nossa humanidade sempre vai fazer com que nós estejamos olhando para o nosso umbigo, para as nossas vontades, para a nossa individualidade, para aquilo que nós necessitamos, para aquilo que nós precisamos, para aquilo que nós não temos, para aquilo que fizeram para nós, para aquilo que nos causaram.
deixando de liberar perdão, deixando de liberar, a mágoa, né, que vai ali enraizando no coração. Carlinha, minha amiga, bom dia. Nós lá em Ruth 2, Carlinha, a partir do versículo 11. Então a nossa humanidade, ela vai fazer com que o nosso olhar esteja sempre para o nosso umbigo. As mágoas, aquilo que as outras pessoas fizeram, aquilo que as outras pessoas não fizeram, a expectativa que nós geramos nos outros, que só vão gerar dor em nós. Agora, quando os nossos olhos estão voltados para o nosso Deus, assim como Ruth fez, ela disse: o seu Deus será o meu Deus. Ela falou para Noemi: aonde fores eu irei, eu estarei. Uma honra que ela deu a essa sogra, mas além de tudo, o próprio Deus derramou ali a sua graça para que essa moabita, essa escolhida, porque ela foi escolhida, a graça do Senhor foi derramada sobre ela, assim como é derramada sobre mim, sobre você. Nós somos escolhidos. E essa graça, ela vai se movimentando no nosso meio, onde muitas vezes nós pisamos em lugares que são opressores tantas vezes, mas a graça do Senhor vem e é derramada sobre aqueles que estão à nossa volta. E muitas vezes as pessoas nos estendem as mãos sem nem ao mesmo conhecer este Deus santo e poderoso que nós temos, que nós servimos, mas por nós. E essa semana eu ainda vi um testemunho e eu falei para uma amiga, uma cliente que eu atendo, sobre justamente esse testemunho. Era uma missionária onde o irmão dela, um alcoólatra, e que ela chegou lá na casa da mãe dela e a mãe dela falou, né, que o irmão tinha chego lá e tinha falado um monte de bobagens para a mãe. E ela saiu dali entristecida. Uma serva do Senhor, propagando a palavra do Senhor, viajando para levar a palavra do Senhor, trabalhando na obra do Senhor. E ela saiu dali da casa dela entristecida. E ela clamava ao Senhor: Senhor, mas como? Eu estou aqui fazendo a tua obra, eu estou aqui andando nos teus caminhos. Como que o meu irmão está lá, alcoólatra, ainda não foi liberto de vícios, está lá ainda prejudicando a minha mãe, né? E diz que ela sempre ia de carona com uma irmã no culto, e nesse dia ela fugiu dessa irmã. E ela foi e sentou lá na última posição do culto, e ela disse que ela não queria que essa irmã a visse, porque ela queria estar sozinha, ela estava chateada mesmo. E aí diz que ela saiu, né, correndo, terminou o culto, ela saiu, e a irmã saiu atrás, e essa irmã veio com uma palavra para ela. Essa irmã disse: por tua causa, eu protejo até os teus. E aí, posteriormente, ela vem a saber que o irmão dela, bêbado, passou numa rua aí com um carro e um fio estava ali, havia chovido muito, um fio havia caído, e ele pegou no fio, né, e prosseguiu e nada aconteceu. E depois, quando contaram esse relato para ela, ela entendeu. Até por amor a nós, o nosso Deus cuida daqueles que nós amamos. Até por amor a nós, esse Deus que cuida de detalhes, que cuida dos detalhes da minha vida, que cuida dos detalhes da sua vida. Esse Deus cuida de todas as coisas quando nós depositamos toda a nossa confiança nele. Quando nós entendemos que não há outro caminho que não seja ele. Ele vai cuidar dos nossos filhos, ele vai cuidar dos nossos netos, ele vai cuidar das nossas finanças, mesmo que aos nossos olhos humanos esteja tudo quebrado, esteja tudo fora do lugar. Este Deus é fiel para cumprir as suas promessas, mas nós não podemos desistir, nós não podemos desanimar. E mesmo quando nós nos desanimamos, sabe onde que nós devemos ir? Nos jogar aos pés dele, nos jogar aos pés desse Deus. Eu, muitas vezes, quando eu estou orando, tem um filme que me marcou muito, eu sou muito visual, então cenas de filmes às vezes me marcam muito, e tem um filme que é o do Apocalipse de João, onde João tem ali a visão
E aí mostra ali os pés de Jesus, os pés de bronze ali, e então eu me vejo ali aos pés desse Jesus, abraçada aos pés dele, e dos pés dele eu não largo. E aqui então, voltando para Ruth, a última palavra que Boaz deu para Ruth ali que nós falamos na nossa último devocional sobre Ruth, versículo 11 de capítulo 2. Eu sei, respondeu Boaz, mas também sei de tudo que você fez por sua sogra desde a morte de seu marido. Ouvi falar de como você deixou seu pai, sua mãe, sua própria terra para viver aqui, no meio de desconhecidos. Que o Senhor, o Deus de Israel, sobre cujas asas você veio se refugiar, a recompense ricamente pelo que você fez. Nós estamos embaixo das asas do nosso Deus. Sim, minha amiga, Ele nos dá livramentos e aos nossos todos os dias, como as suas misericórdias nos alcançam todas as manhãs e nem temos conhecimento. Um dia nós teremos conhecimento de tudo que esse Deus faz e já fez por nós. Quando lá no último dia, todo o filme da nossa vida, cada detalhe da nossa vida for lá exposto, nós teremos o conhecimento de quantas causas, de quantas vezes o Senhor nos livrou, de quantas vezes o anjo do Senhor estava ao nosso lado, nos livrou de acidente, nos livrou de situações difíceis, nos livrou de... Nós não temos nem como entender o tamanho dos livramentos, mas nós saberemos. Quando nós virmos o nosso Redentor, nós saberemos. Nós veremos, assim como Jó falava, né? Um dia verei o meu Redentor. E ele viu. Versículo 13, e ela respondeu, espero que eu continue a receber sua bondade, meu Senhor, pois me animou com suas palavras gentis, embora eu nem seja uma de suas servas. Quantas vezes nós estamos quebrados, mas nós saímos e nós conseguimos, com o caráter de Cristo, o caráter que Ele coloca em nós, darmos a outras pessoas palavras de ânimo, essas palavras de ânimo que muitas vezes nós não conseguimos nos animar. E eu ainda, ontem ainda vi um culto que eu fiquei, uau, meu Deus do céu, Deus é incrível, né? E Ele fala conosco, eu sempre falo, né? Nós não somos uma ilha. E aí eu estava olhando um culto de uma missionária e no final do culto dela, no finalzinho da pregação dela, ela dizia assim, nós não somos uma ilha, nós necessitamos das outras pessoas. Eu disse, uau! Deus fala conosco e Deus nos confirma aquilo que nós temos no nosso coração, aquilo que é verídico, aquele que provém dele, né? Nós não somos uma ilha. E assim como nós tocamos nas outras pessoas e animamos outras pessoas vêm, nos tocam aqui, nos animam. Nós necessitamos uns dos outros. Nós necessitamos estar em comunidade, necessitamos estar juntos. 14. Na hora da refeição, Boaz lhe disse, venha cá e sirva-se de comida, também pode molhar o pão no vinagre. Ruth sentou-se junto aos ceifeiros e Boaz lhe deu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou alimento. Mais para frente nós vamos ler que esse alimento que sobrou, ela lembrou da sua sogra que estava lá na casa, né, aguardando por ela. 15. Quando Ruth voltou ao trabalho, Boaz ordenou a seus servos, permitam que ela colha espigas entre os feixes e não a incomodem. Tirem dos feixes algumas espigas de cevada e deixem-nas cair para que ela as recolha. Não a atrapalhem. E Boaz cobriu ela de toda a proteção, de tudo aquilo que ela necessitava, do alimento, do trabalho, do cuidado, do amparo, né? Do ânimo. Uma estrangeira em outra terra onde os moabitas eram vistos com olhos negativos, ele vem e ampara. E esse é o caráter de Cristo. Nós devemos amparar, nós devemos dar uma palavra de ânimo, nós devemos encorajar, nós devemos consolar, nós devemos muitas vezes exortar, né? Exortar com amor, com carinho,
levando aos princípios, porque tantas vezes nós estamos com os olhos fechados. Agora, bem pouquinho tempo, eu conversando com uma amiga sobre um projeto aqui, e ela disse: Andréia, tá errado isso que tu tá fazendo. Na hora a gente tem um impacto, né? Na hora eu fiquei assim, uau, porque o orgulho da gente ele sobe, né? Na hora eu fiquei assim, né? Mas fiquei quieta, meditando, por quê? Deus já estava ali, o Espírito de Deus já estava ali falando no meu interior. Mas eu disse, não, vou dar uma olhada nisso. E aí, quando a gente não ouve o Espírito de Deus, quando a gente não ouve a voz suave e amorosa do Espírito, ele manda uma outra pessoa te falar, olha, fulana, te alinha. Fulana, esse projeto aqui, alinha essa frase, alinha esse texto aqui, isso aqui não tá alinhado com a minha palavra, isso não vai ser legal. Então, Deus, ele é Deus dos detalhes. 17. Assim Ruth colheu cevada o dia todo e à tarde. Quando debulhou o cereal, encheu quase um cesto inteiro. Carregou tudo para a cidade e mostrou à sua sogra. Também lhe deu o que havia sobrado da refeição. Olha, ela não esqueceu da sogra. Onde você colheu todo esse cereal? Perguntou Noemi. Onde você trabalhou hoje? Que seja abençoado quem a ajudou. Então Ruth contou à sogra com quem havia trabalhado. O homem com quem trabalhei hoje se chama Boaz. E aí a sogra exulta, né? O Senhor o abençoe, disse Noemi à nora. O Senhor não deixou de lado sua bondade, tanto pelos vivos como pelos mortos. Esse homem é um dos nossos parentes mais próximos, o resgatador de nossa família. Não deixou por causa dos mortos, porque a lei do levirato, né? A descendência ali mesmo dos mortos sendo prolongada, né? Sendo levada para frente. 21. Ruth, a Moabita, acrescentou: Boaz diz que devo voltar a trabalhar com seus ceifeiros até que terminem toda a colheita. Muito bom, exclamou Noemi. Faça o que ele disse, minha filha. Fique com as servas dele até o final da colheita. Em outros campos poderiam maltratá-la. Assim, Ruth trabalhou com as servas nos campos de Boaz e recolheu espigas com elas até o final das colheitas, da cevada e do trigo. Nesse tempo, ficou morando com sua sogra. Então, as colheitas ali da cevada, do trigo, duravam em torno de 2 meses. Eram em torno de abril, maio, mais ou menos até junho ali, né? Em torno de 2 a 3 meses. Então, ela ficou ali junto com Boaz. Por acaso isso, diante de tantos campos ali que teriam para ela trabalhar, ela foi justamente ali nos campos de Boaz? Deus é o Deus de detalhes. Deus é o Deus que faz de repente. Pode demorar muito tempo para nós ali estarmos clamando, né, na presença do Senhor por algo que nós sentimos falta. Mas Deus é o Deus dos detalhes, Deus é o Deus do de repente. Quando nós nos mantemos em obediência, quando nós nos mantemos fiéis a Ele, nós podemos crer com todo o nosso coração que Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Em cada detalhe. Confie em cada detalhe. Deixa eu ver se eu vou um pouquinho mais para frente. Ainda nós temos um pouquinho, vamos um pouquinho a mais. O encontro na eira, capítulo 3. Certo dia, Noemi disse a Ruth: Minha filha, é hora de eu encontrar para você um lar seguro e feliz. Esse Boaz, senhor das moças com quem você trabalhou, é nosso parente próximo. Hoje à noite ele estará na eira onde se debulha a cevada. Faça o que lhe direi. Tome banho, perfume-se e vista sua melhor roupa. Depois vá até lá, mas não deixe que Boaz a veja enquanto ele não estiver terminado de comer e beber. Repare bem no lugar onde ele se deitar, então vá, descubra os pés dele e deite-se ali. Ele lhe dirá o que fazer. A lei do levirato, né? Onde ela vai em busca do seu resgatador, o resgatador ali da família de Noemi, porque ele era parente de Abimeleque, o marido de Noemi. Então, pensa, a Noemi,
né, uma mulher que provavelmente estava ali em oração ao Senhor, porque se vê que ela realmente era uma pessoa, uma temente a Deus, né? Que, no entanto, que ela entendeu, ela achou no íntimo dela que a perda do filho, a perda do marido, a perda dos 2 filhos, a perda do marido era como se fosse um castigo do Senhor. Então ela retoma para Belém, né, e ela já não quer mais ser chamada de Noemi, né, aquela que é doce, parece, que exulta, mas ela quer ser chamada de Mara, por causa da amargura do seu coração. E olha o que Deus fez com essa mulher, até nós finalizarmos esse capítulo, nós vamos entender isso. E aqui ela direcionou Ruth, e Ruth, obediente a ela, foi e fez o que ela queria, né, o que ela orientou ali. Então Ruth, obediente a Noemi, obediente àquela que estava ali junto com ela. Mas Noemi confiou no caráter de Boaz, porque essa situação poderia ter saído uma situação completamente diferente, né? Mas Noemi confiou no Boaz ali, confiou no caráter desse homem, e foi e fez com que Ruth se deitasse ali aos pés dele, se tapasse com o manto dele, numa representação que ela queria que ele amparasse, né? Que ele resgatasse. E aí, versículo 5 continua: farei tudo o que você disse, respondeu Ruth, obediente, né? Assim, naquela noite, ela desceu até a eira e seguiu as instruções de sua sogra. Quando Boaz terminou de comer e beber e estava alegre, foi deitar-se perto de um monte de grãos e pegou no sono. Ruth se aproximou em silêncio, descobriu os pés dele e se deitou. Por volta da meia-noite, Boaz acordou de repente. Ele se virou e ficou admirado de encontrar uma mulher deitada a seus pés. Quem é você? Perguntou ele. E aí continua: sou sua serva, Ruth, respondeu ela. Estenda as abas de sua capa sobre mim, pois o Senhor é o resgatador de minha família. Então Boaz exclamou: o Senhor abençoe minha filha. Você demonstra agora ainda mais lealdade por sua família do que antes, pois não foi atrás de um homem mais jovem, seja rico ou pobre. Não se preocupe com nada, minha filha, farei o que me pediu, pois toda a cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. O caráter de Deus, o caráter de Cristo, muitas vezes nós não precisamos abrir os nossos lábios, ele está expresso em nós, através de nós. Então, não é por nada que a palavra de Deus nos fala que aonde os nossos pés pisarem, ali o reino do Senhor chegou, porque o caráter de Cristo, a face de Cristo é exalada, o perfume de Cristo é exalado através de nós, e a face de Cristo é refletida através de nós, através da nossa conduta, uma conduta correta, sem mentiras, uma conduta correta nos pequenos detalhes. E 12. Mas embora eu de fato, Boaz falando para ela, né? Mas embora eu seja de fato um dos resgatadores de sua família, há outro homem que é parente mais próximo que eu. Fique aqui esta noite, pela manhã conversarei com ele. Se ele estiver disposto a resgatá-la, muito bem, que ele se case com você. Se não quiser, tão certo como vive o Senhor, eu mesmo a resgatarei. Eu quero só mais um pouquinho, que eu quero falar um detalhe aqui. 14. Ruth ficou deitada aos pés de Boaz até de manhã, mas levantou-se antes de raiar o dia, pois Boaz tinha dito: ninguém deve saber que uma mulher esteve na eira. Então Boaz lhe disse: traga-me sua capa, estenda-a aqui. Ele despejou sobre a capa 6 medidas de cevada e a pôs sobre as costas de Ruth. Depois ele retornou à cidade. Eu vou ficar até aqui. Mas o detalhe que eu quero falar é o seguinte: eu sempre assisto um filmezinho que é sobre Ruth, que eu gosto muito, que é da Graça, né? Que é lá da Igreja da Graça, que é um filme que sempre foi marco, né? A palavra de Ruth sempre foi marco na minha vida, marco de mudanças, marco de coisas novas, marco de transformação. Então eu tenho um carinho muito grande pela Ruth, né? Pela palavra aqui que passa através de Ruth. Mas esse filmezinho que eu assisti
o Boaz, quando fala com ela, chama ela, abraça ela e traz ela aqui para os braços dele. Mas a palavra ela é bem clara, ela permaneceu aos pés dele. Então, o caráter, né, é que tantas vezes é difícil nós, no mundo, entendermos que Deus é santo e tudo que Ele conduz é de forma santa. E que a maneira como Ele conduz um casamento, a maneira como Ele conduz um namoro, a maneira como Ele conduz um encontro, né, de pessoas que vão ali manter uma aliança, um relacionamento, é santa. E mesmo que ali no filmezinho que eu assista não tenha acontecido nada, está fora da palavra. Então nós devemos estar com este livro da verdade, com os acontecimentos verídicos, olhando, né? Podemos olhar filmes, podemos olhar séries, mas sempre levando em conta a palavra do Senhor, aquilo que Ele nos fala. E a direção correta não vem dos filmes, não vem do que nós olhamos, mas vem daqui, do que Ele fala. Então, essa palavra aqui é a palavra correta, como nós devemos conduzir as nossas vidas, as nossas finanças, a nossa caminhada, o falar com as outras pessoas, a nossa família, né? O como conduzir os nossos negócios, o como conduzir a nossa caminhada, né? O nosso caráter. Essa palavra é a palavra correta e nós não devemos esquecer disso. E eu vou finalizar aqui, amanhã nós finalizamos Ruth e depois nós vamos para Noé. Noé tem muitas informações e nós vamos fazer um complemento com o que nós falamos ontem, sobre ali Apocalipse 18. Eu vou orar então. Senhor, eu te agradeço por esse tempo, meu Deus, eu te agradeço pela tua palavra, eu te agradeço pelo teu grande amor, eu te agradeço pelos detalhes. Ó Deus, tu és o Deus dos detalhes, ó Deus, e nós nos regozijamos em ti, Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor, para que nós possamos ver os detalhes, Senhor, do teu cuidado sobre as nossas vidas. Abra os nossos olhos, Senhor, para que nós podemos ver, Senhor, além do que os nossos olhos humanos veem, Senhor. Ó Deus, vem com a tua proteção nesse dia, Senhor, vem com o teu cuidado, aumenta em nós a fé, Senhor, para que nós possamos estar mais fortes na tua presença, para que nós possamos continuar, Senhor, declarando a vitória sobre aquilo onde nós não estamos vendo vitória, Senhor, mas declarando que tu és um Deus fiel. E o Deus fiel que nós servimos é aquele que cuida dos detalhes, Senhor. Nós te louvamos, nós te engrandecemos e te pedimos, ser conosco nesse dia, Senhor, para que nós possamos ter uma porção ainda maior de quem tu és em nós e que as raízes do teu caráter, Senhor, as raízes boas, Senhor, aquelas raízes onde vão lá nos mananciais de águas vivas, Senhor, e fazem com que a folha das nossas árvores, Senhor, a folha dos nossos testemunhos estejam sempre verdes, ó Deus. Nos ajuda, Senhor, a estarmos sempre no vigor da tua palavra, Senhor, no vigor daquilo que é vivo, Senhor, e que vem de ti. Eu te louvo e entrego esse dia nas tuas mãos. Nas tuas mãos, sê conosco, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus queridos, Carlinha, bom dia, até daqui a pouco. Márcio, até daqui a pouco, que eu sei que tá com a Carlinha. No YouTube eu não consigo ver, gente, quem é ainda, mas um dia verei. Quem for entrando no YouTube, vai botando bom dia, que daí eu consigo ver. Mas fiquem com Deus. E até amanhã, se Deus quiser. Deus é maravilhoso, é o único, não há vida se não for na presença dEle. E que bom que nós temos Ele, que bom que nós temos a oportunidade de ouvir a respeito dEle. Até amanhã, se Deus quiser.